Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Fred do canal Desimpedidos e eu tô aqui no Minha Lista Netflix pra contar o que eu assisto pra vocês. Bom, meu avatar eu troquei ele recentemente, porque antes era um porco de gravata verde, né? Porque eu sou torcedor do Palmeiras, né? Então era um porcão da hora. Mas agora eu coloquei o Poderoso Chefinho, né? Porque eu vou ser pai, então eu já tô nesse mood meio baby aí. Eu gosto demais desse filme Poderoso Chefinho, porque ele é todo malinha ali, todo decidido, todo chefinho ali. Então mudei recentemente pro Poderoso Chefinho, já em homenagem ao meu baby. Bom, eu divido minha conta com a minha irmã e com o meu pai. É engraçado que meu nome na verdade é Bruno, né? Eu sou conhecido como Fred, mas meu nome é Bruno, então eu sou o Brunão Top. Meu pai é o Dalson Top. Aí minha irmã acabou não entrando na brincadeira do Top aí, então dela é só Gabs mesmo. Mas vira e mexe aparece uma conta ou outra ali, né? Uma alterada de perfil. Às vezes eu falo, ué, esse avatar não é meu não. E aí agora eu tô morando junto com a minha esposa. Então aí, às vezes eu entro e falo, putz, será que eu tô no meu perfil? Será que eu tô no dela? Será que eu tenho que logar? Será que eu tenho que sair do dela? Será que eu uso mesmo assim? É uma bagunça, mas é uma bagunça gostosa também. Então, começando minha lista de séries favoritas na Netflix, eu vou começar pelo Explicando, que foi uma das primeiras coisas que eu assisti na plataforma. Quando as pessoas me perguntam como podem se lembrar dos sonhos, eu digo, bebam 3 grandes copos de água antes de ir para a cama. Se fizerem isso, vão acordar várias vezes durante a noite e vão descobrir que se lembram de sonhos. Então, sempre que eu quero me informar, trazer algo de útil para mim, algo que vai me agregar pessoalmente, eu sempre vou no Explicando, porque são episódios curtos ali, com uma série de conteúdos, as animações são muito bem feitas e eu sempre saio aprendendo alguma coisa. Então eu vou desde temas que tem a ver com a minha vida até temas que não tem nada a ver com a minha vida. Inclusive tem uma história curiosa, que tem um episódio polêmico, digamos assim, que é sobre monogamia. E lá, quando eu tava com a minha esposa lá atrás, a gente nem era um casal de fato, a gente assistiu junto esse episódio e a gente entendeu um pouco mais como funciona a relação afetiva entre os seres humanos ali. E isso foi muito importante pra gente ter toda uma gradatividade no nosso relacionamento pra gente chegar no momento que a gente tá vivendo até hoje. Então, essa aí, ó, quem nunca viu, aconselho. Monogamy as we know it has been through many incarnations. It's been forced, it's been useful, it's been beautiful, it's been subverted. Sempre me falam, mas nunca vi, é Peaky Blinders. Tenho vários amigos e amigas que falam dessa série, que é muito legal. Eles usam as frases, usam os estilos, as gírias. Eu vi até que viralizou no TikTok, né? O pessoal imitando, um dia assistindo Peaky Blinders, 2 dias assistindo Peaky Blinders. Mas acabou que eu não parei pra assistir essa série de fato. Então um dia eu vou estacionar e vou dedicar meu tempo a Peaky Blinders. Bom, continuando minha lista aqui, agora eu vou falar sobre Sintonia. Cara, honestamente, eu fui assistir de forma despretensiosa. Falei, pô, vou me entreter aqui, vou assistir uma série brasileira e tal, pra ver como foi produzido. E, cara, eu me surpreendi demais, porque a série é extremamente bem feita. Tanto fotografia, quanto o roteiro, quanto a atuação dos personagens é um detalhe que me chamou muita atenção. Porque sabe que o resumo é favela. Quem é você? Donizete. Doni o quê? Donizete. E também acho que Sintonia me cativou por conta da identificação, né? Porque eu cresci na periferia, eu nasci na periferia, fui criado durante 25 anos da minha vida na periferia. Então você vendo ali as gírias, vendo como as coisas funcionam ali na comunidade, então isso me gerou uma identificação muito grande. Inclusive, acho que estou no lugar exato para cobrar a Netflix, né? E aí, Netflix, cadê a segunda temporada? Eita, é nóis, a favela venceu e pode avisar os boys. Quem tá é nóis. Bom, detestei, mas fingi que gostei. Essa é polêmica, hein? Mas vou responder, não vou pipocar não. Anitta Made in Honório. Não gostei, cara. Se todo mundo falou que gostou e tudo mais, de ver um outro lado da Anitta, os depoimentos, os desabafos, não bateu, velho. Não sei nem explicar, mas não bateu. Assisti inteira, mas não bateu. Chegou assim no final, eu fiz tipo, beleza. Então, chegando na próxima série agora, vamos falar sobre Lupin. Lupin é um tipo de série que enche meu coração, assim, de ansiedade, de tensão, que é isso que mais me prende numa série, né? Você não saber o que acontece e, principalmente, eu amo a sensação de acabar o episódio e eu falo, mano, o que aconteceu aqui? Pera. Ele tava lá, ele pegou, ele foi no banco, ele é um empresário, mas ele não é, ele é faxineiro, mas ele não é. Pô, a história dele de infância, tudo mais. É uma lembrança.
O senhor vai me prender? Obrigado, tenente. Já estou reclamando aqui também, aproveitando este momento, que eu achei muito curta, então eu já tô querendo também a segunda temporada de Lupin. Gostei muito do final dela, obviamente que eu não vou contar aqui, né, porque vocês têm que assistir. Assiste o primeiro episódio, ele já tem muita ação, já tem muito suspense, já tem muito mistério, e você certeza que vai ficar preso aí com o nosso querido Lupin, que é muito inteligente, velho. Os piores pilantras são aqueles que você menos suspeita. Não passei no primeiro episódio, então foi 13 Reasons Why. Cara, assim, todo mundo falava, né? Pô, aquele sorriso, aquele bendito sorriso. Mas esse bendito sorriso não me cativou, não me pegou. Assisti o primeiro episódio ali, achei puxado, não me identifiquei. Tentei pro segundo, mas aí não deu. Não me pegou, então essa aí, não passei no primeiro episódio. Bom, quem acompanha meu trabalho deve estar se perguntando, ué, o Fred não vai falar nada de esporte? Então chegou a hora de eu falar de arremesso final. Qual é, galera? Tá fácil demais. Minha mente sempre foi, vá lá e vença, a qualquer custo. Arremesso final eu tive uma relação até engraçada, porque eu sabia que tinham 10 episódios, então eu demorei pra assistir de um episódio pro outro, pra essa sensação de assistir a série, ela ser mais longeva, ela durar muito mais. Cara, assim, o Michael Jordan é um dos maiores esportistas da história do planeta Terra, e você saber como é que funciona a cabeça de um gênio, a cabeça de um atleta totalmente acima da média, é muito legal, é muito da hora saber. E tem até uma curiosidade, porque eu tive uma série também no Desimpedidos que chama Vai Pra Cima Fred, em que eu me tornava um jogador de futsal profissional, e aí tiveram alguns amigos meus que assistiram minha série e assistiram Arremesso Final e falaram, cara, tem alguma coisa do Michael Jordan em você aí também. Então eu fiquei muito feliz, fiquei me achando aqui. Se não consegue viver com essa mentalidade obstinada, então não tem que ficar do meu lado, porque eu vou te zoar até que chegue no mesmo nível que eu. Me deu muita vontade de estar do lado dele ali, cara. Eu queria estar lá, ele ia me fazer jogar basquete igual ele ali. Igual ele não tem como, né? Mas de uma forma similar a ele. Então assistam Arremesso Final. Mesmo se você não gostar de esporte, é muito legal. Assisto com culpa é maravilhoso, porque mostra o meu verdadeiro eu, que é o jogo da lava e piscou, dançou. Piscou, dançou, o cara solta uma geladeira na cara da pessoa, ela não pode piscar, não pode vacilar, que senão ela paga um castigo, que é muito parecido com os nossos conteúdos lá do Fred Mais 10. Inclusive a gente já se inspirou. E o jogo da lava foi minha irmã que mostrou, e minha irmã é toda culta, toda good vibes, que ela falou, cara, isso não me agrega nada, mas eu amo assistir esse negócio e realmente é muito divertido, é muito bem produzido o jogo da lava. Inclusive minha irmã fala que tem que ter uma versão brasileira e que eu que tenho que ser o apresentador. Então Netflix, aí ó, vamos fazer o jogo da lava Brasil? É traição assistir sozinho. Mãe só tem duas. Foi uma série que a Netflix me sugeriu, né? Parece que a Netflix sabe que estamos grávidos, né? Que eu e minha patroa estamos grávidos aí. Sugeriu essa série de dois bebês diferentes, de mães diferentes, que são trocados ali, e são duas mães, que uma é da periferia do México e a outra é da alta classe do México. A série, honestamente, ela não é a melhor série do mundo, mas o final dela é uma bagunça que é impressionante. E essa série eu assisti junto com a Bianca. Como ela sempre dá uma dormidinha, né, sabe, grávida tá um pouquinho mais cansadinha, então eu assistia 2 sem ela. No outro dia ela via na Netflix que eu tinha assistido um episódio sem ela, ela falou, porra, assistiu sem mim. Então essa era a traição, assistir sem mim, mas depois a gente finalizou juntinho. E pra encerrar minha lista, infelizmente eu queria ter 10, queria ter 12 aqui, eu vou terminar com Cidade Invisível, porque foi a última que eu assisti e eu fiquei extremamente encantado, envolvido, até me arrepia só de lembrar aqui, porque eu me considero uma pessoa muito patriota e uma série com toda essa produção, falando da nossa cultura brasileira, é algo sensacional. Que a cuca vem pegar. E ele mistura os personagens do folclore com personagens urbanos. Então é como se o folclore tivesse inserido na sociedade, na vida real. Então isso é fascinante, assim, porque você vai tentando entender quem é qual personagem, quem que é a sereia, quem que é a cuca, quem que é o saci. Então é algo incrível. E também desse orgulho brasileiro, cara, de ser uma produção nossa, de ser uma produção da Netflix. É legal demais. Então, ó, pra você aí que não assistiu Cidade Invisível, assista. Essa foi
foi a minha lista. É legal demais ver como as séries da Netflix têm a ver com a minha vida, contam até um pouco da minha trajetória, então foi muito gostoso fazer esse programa. Então me sigam em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, principalmente no youtube.com/desimpedidos. Estou em todas as plataformas, porém não estou na Netflix ainda, hein? Então, ó, Netflix, já estou cavando essa vaga aí, fechado? Um beijo, espero que vocês tenham gostado.